para que decisões sejam tomadas ao lado de Jesus durante esta semana. Eu peço a você que não venha sozinho amanhã, por favor. Venha com outras pessoas, convide aí seus familiares e amigos, para juntos nós podermos cultuar ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Me pediram para falar hoje, sobre família. O pedido que nós devemos fazer a Deus durante a semana, precisamos ser salvos por Deus. E o nosso clamor é que Ele possa salvar a nossa família. Dom precioso, irmãos, que Deus concedeu a todos nós. Todos nós fazemos parte de uma família, não é mesmo? Como pai, como mãe, como filhos, não importa, todos nós pertencemos a uma família. E sabe, irmãos, a família nunca foi tão assediada pelo inimigo como nos dias que nós vivemos hoje. Esta é uma entidade de Deus. Ele instituiu a família. Ele fez o primeiro casamento no Éden, o casamento de um homem e de uma mulher, Adão e Eva, os nossos primeiros pais. E eles deveriam multiplicar e encher a terra. E a história entre esse Criador e as suas criaturas deveria ser assim, olha, e viveram felizes para sempre, Deus e seus filhos. Através da palavra nós compreendemos que o mal entrou no mundo, o pecado, capítulo 3 de Gênesis, e com isso toda a consequência de tanto sofrimento, tanta dor, tanto conflito, a morte. E hoje nós vemos, irmãos, famílias sem estrutura emocional, famílias sem estrutura espiritual, porque a verdade hoje ela é relativa. O que é verdade para um não é verdade para outro, e isso aí tem contaminado as famílias de Deus na terra, irmãos. E eu não digo somente as famílias de fora, quem sabe que não tem religião nenhuma, as famílias cristãs também têm sofrido. E nós somos assediados e bombardeados diariamente. A prova disso é quando você liga o seu computador, quando você liga a televisão, quando você liga, quem sabe, o rádio para ouvir uma reportagem. Difícil criar a família no mundo de hoje. Difícil criar os nossos filhos no mundo que nós vivemos. E parece que a concorrência é desleal, E como resultado disso, irmãos, nós temos visto famílias frágeis, onde os pais perderam o domínio sobre os seus filhos, onde os filhos não respeitam mais os pais. Famílias frágeis, onde o amor ficou em segundo plano e as pessoas têm que procurar por aí, quem sabe, outros prazeres mais. Essa estrutura sagrada chamada família que Deus criou, irmãos, e que Deus tem planos maravilhosos para ela, para a igreja, para o mundo, tem sofrido tremendamente, e nós estamos sentindo na pele. Deus tem interesse em salvar as nossas famílias. E eu diria, irmãos, que a família é tão importante, irmãos, tão importante, porque ela é a estrutura da sociedade, ela é a estrutura da igreja. E se nós tivermos famílias saudáveis, o que vai acontecer com este mundo? Se nós tivermos famílias onde as pessoas se respeitam, se amam, se consideram, estão trabalhando pelo bem comum, crescimento de um no outro, se nós tivermos famílias espirituais, o que vai ser deste mundo? O que vai ser da nossa igreja? Entende por que a estrutura familiar é tão importante e por isso ela é tão atacada? Religião começa dentro de casa. Formar um bom cidadão para o mundo começa dentro de casa.
Por isso Ellen White diz que até os 7 anos, 7, 8 anos ali, são os anos para nós imprimirmos na mente das crianças princípios que durarão a vida toda. Família, irmãos, um dom de Deus. E Deus está preocupado em salvar nossas famílias. E aí, quando eu vi o tema, irmãos, família, veio logo em minha mente assim, olha, de imediato, Gênesis capítulo 6. Abra a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 6. Depois que você encontrar, nós vamos orar mais uma vez, tá? Pedindo a Deus bênção para o estudo da palavra. Gênesis capítulo 6. Obrigado. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por tua graça infinita. Obrigado, Senhor, por o trabalho excelente que os Calebs já têm realizado durante esse mês. Abençoa, Senhor, esses meninos e meninas da tua igreja. Obrigado que separamos essa última semana, Senhor, para esse encontro aqui contigo. Que o teu Santo Espírito nos conduza, Pai. Que decisões sejam tomadas por Cristo Jesus. E que possamos ao final desse trabalho apresentar os frutos, Senhor, desse trabalho tão lindo, Senhor, que os jovens da igreja têm realizado. Almas para o teu reino. Nós vamos estudar a tua palavra neste momento e pedimos a unção do teu Santo Espírito. Dá-nos o direcionamento, a iluminação dos céus, para compreendermos a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então essa aqui, irmãos, foi a história que veio de imediato à minha mente. Capítulo 6 de Gênesis, a partir do versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agerá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Diz o que é a Bíblia aí? Noé andava com Deus. Você que conhece bem a história do dilúvio, eu não preciso dar aqui todos os detalhes. Noé andava com Deus. A Bíblia fala de um outro homem que andava com Deus também, assim, de forma bem clara. Quem era? Enoque andava com Deus, bisavô, irmãos, de Noé. E eu fiquei pensando, analisando o texto aqui, que quem sabe muitas vezes Noé ouviu contar a história do seu bisavô, porque foi algo incomum. E Enoque andou com Deus ao ponto de Deus tomá-lo para si. Foi arrebatado para o céu, irmãos, antes da hora. A amostra gráfica que vai acontecer na redenção final, tá bom? Então quando Deus dá uns lances assim diferentes, quando Deus vai lá e queima uma cidade, por exemplo, ele fala: é a amostra gráfica do juízo final. E aqui, irmãos, é uma amostra gráfica da redenção dos salvos. Tomou Enoque para si, porque Enoque andava com Deus. E eu quero crer também um homem íntegro. A Bíblia não fala muito sobre ele. Um homem íntegro, um homem justo. E Noé absorveu essas histórias do seu bisavô.
E a Bíblia diz, irmãos, que Noé também andava com Deus, homem íntegro e justo. E nós lemos aqui, irmãos, a insatisfação de Deus diante do livre-arbítrio que é dado para o homem, para as criaturas de Deus, né? Onde Deus tinha planos tão maravilhosos para essas famílias aí, e aí Deus viu um coração continuamente mau, como diz a Bíblia. Pessoas pervertidas, irmãos. Pessoas que se rebelavam contra Deus. Pessoas que já não amavam mais o seu próximo. E se nós hoje vivemos num mundo complicado, imagine nesse tempo aí. E quando você vai estudar a respeito, né, Kevin White fala, por exemplo, né, dos antediluvianos, homens capazes, homens de saúde extrema, uma força, irmãos, sabe, brutal. Muitos deles numa estatura muito maior que a nossa, né? Adão e Eva vinham se alimentar há pouco aí da árvore da vida, e isso gerou uma geração aí com saúde extrema, uma mente inventiva, e eles começaram a usar isso tudo para o mal, irmãos. E Deus levanta Noé, e a proposta você conhece: nós deveríamos fazer uma arca. E a arca que Noé fez, irmãos, deveria ser para quê mesmo? Para salvar quem? E aí? A arca era para salvar quem? A arca era para a humanidade, irmãos. Ou vocês acham que Noé pegou 120 anos à toa? A arca, irmãos, era a misericórdia de Deus sobre aquele povo rebelde. E cada gente costuma dizer de uma forma até poética, né? Cada martelada ali, né? Uma pregação, né? A musiquinha das crianças, quem lembra? Pam, 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 Noé que está batendo, pam, 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 o mar que está fazendo. É assim. Ia martelando, ia construindo e ia testemunhando. Deus falou que vai vir um dilúvio, e a nação, e o povo rebelde, mas como dilúvio, nem chove sobre a terra. Que dilúvio, coisa nenhuma. Esse Noé aí, ó. Mas ele era insistente na pregação, irmãos. A arca foi construída por Deus para salvar aqueles possíveis convertidos. A arca deveria ser um refúgio para os salvos, irmãos. Só que eles não quiseram. Continuamente mau o coração, irmãos, rebelados contra Deus. E Deus enche a arca com animais, então, e preserva uma família. Misericórdia de Deus, irmãos. Misericórdia de Deus. Um homem justo e íntegro que criou sua família na presença do Senhor. O restante da história você conhece, né? E a arca ali sobre o monte Ararates, destruição total, a vida, né? Acabou sobre a face da terra, e Deus agora começa a reconstruir seus planos originais através de uma família de um homem justo e íntegro, um sacerdote fiel. E só aqui, irmãos, nós já temos muitas lições, né? Muitas lições. Não é, quem sabe poderia ser mais uma duvidar, irmãos. Mas não se esqueça, homem justo e íntegro andava com Deus, e isso faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Noé assumiu, irmãos, a posição de sacerdote da família. Nós temos aqui alguns poucos pais, né? Mas para os que aqui estão, homens, nós fomos colocados por Deus numa posição de grande responsabilidade. Queridos jovens aí que vão se casar um dia, né? Você foi chamado para ser sacerdote da sua família. É o intercessor. É aquele que vai colocar a família na presença do Senhor. É aquele que vai colocar os filhos na presença do Senhor, a esposa na presença do Senhor. Está dentro de um contexto espiritual muito sagrado, irmãos. Homem justo e íntegro que andava com Deus. Ah, irmãos, como nós precisamos mais de homens íntegros
justos, que andam com Deus. Para que tenhamos famílias, irmãos, mais equilibradas emocionalmente. E parece que hoje é um descontrole geral. Quem é que não tem algum problema emocional por aí, hein? Quem é que não tem? A gente olha para o outro, aponta para o outro que está meio doido lá, mas está todo mundo no mesmo caminho, né? Quem é que não tem um problema emocional, irmãos? Quem é que não tem na família alguém com descontrole, né? Todos nós. E parece que as coisas vão se intensificando cada vez mais. Famílias desequilibradas emocionalmente, famílias complicadas, irmãos. E alguns chegam ao extremo, às vezes se destruíram um ao outro, não se suportarem mais. Famílias destruídas espiritualmente. Não existe nenhum justo sequer sobre a face da terra, não é assim que diz a Bíblia? Todos nós somos contaminados pelo pecado, irmãos. Todos nós. E diante de Deus não existe melhor nem maior. Não canso de dizer isso, não. E eu gosto de falar sobre isso, sabe? Porque existe uma coisa que nos iguala, sabe? O pecado. O pecado. Pode ser que o meu pecado seja diferente do seu. Nisso nós somos diferentes, né? Mas todos nós somos o quê? Pecadores. E carecemos do Salvador. E as famílias tentam sobreviver, irmãos, deste mundo que estamos vivendo aí, este mundo terrível. E aqui a Bíblia nos traz o exemplo de uma família, irmãos, íntegra, uma família justa, que andava na presença de Deus. E como é que se comporta uma família assim, irmãos? Vocês acham que na família de Noé havia um problema, sim ou não? Sim ou não? Ah, lógico, seres humanos. Vocês acham que as coisas lá às vezes esquentavam, sim ou não? Lógico. Que um pisava no calo do outro, natural. Isso é do ser humano. Mas só que a diferença é como resolviam os seus problemas. O problema, a questão é que hoje nós queremos resolver os nossos problemas na argumentação, na gritaria, às vezes na ofensa verbal e física. E eles resolviam os seus problemas em Deus. Família íntegra, justa, que andava na presença do Senhor. Essa é a diferença. E você quer saber se você está no Espírito do Senhor ou não? É exatamente aí, irmãos, no momento da prova, no momento dos conflitos, né? Em que você está a ponto de explodir, mas você sabe que não pode, porque existe um poder maior que controla a sua vontade. E às vezes dá vontade de mandar a pessoa lá para Conchichina, né? Você sabe que não pode. Às vezes você está dentro da sua razão, você sabe que não pode ultrapassar os limites do respeito, da moral. E é o Espírito Santo de Deus que faz isso conosco, irmãos. E tem esposa que dá vontade de pegar o marido e... Não é verdade, não é? É que eu fujo da Raquel lá em casa, né? É assim mesmo, vida é assim mesmo, irmãos. E o que vai determinar, irmãos, o sucesso é exatamente quem tem controlado a nossa vida. Homem justo e íntegro, que andava com Deus. Irmãos, Noé se torna um exemplo na Bíblia, tem várias citações sobre ele, né? E para mim, assim, a mais clássica, né? Mateus capítulo 24, você se lembra? Mateus capítulo 24. Jesus está falando do final dos tempos. Jesus está falando do final do mundo. Jesus está falando dos acontecimentos finais. E aí, irmãos, ele abre aqui uma janela aqui para citar Noé. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 37. Pois assim como foi, todos acharam? Estou vendo o barulhinho da folha aí, todos acharam? Amém. Mateus 24, versículo 37.
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Por que Jesus traz aqui a lembrança lá da história de Noé e do dilúvio, irmãos? Por que Jesus faz referência aqui do que estava acontecendo lá, com o exemplo daquilo que aconteceria no final dos tempos? A Bíblia diz que eles comiam, e hoje a gente come também, não? Não tem diferença. Bebiam, casavam, davam-se casamento, está tudo bem até aí? Eles faziam isso lá, irmãos, da mesma forma que nós fazemos hoje. Mas só que tem um detalhezinho aqui. Aí continua dizendo assim: até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Então eles comiam, bebiam, casavam, davam casamento, todo mundo faz isso, irmãos, mas eles não tinham a percepção até que Noé entrou na arca. Aí que eles já perceberam, irmãos, um grande erro. Aí que eles viram as portas da arca cerradas por um anjo. E aí que eles começaram a clamar: Noé, abre para nós. Se aperceberam tarde demais. E aí, irmãos, se aperceberam quando começaram a cair a chuva, e chuva torrencial. Era chuva de si, irmãos, era água que brotava da terra com uma força imensa, a ponto de arremessar rochas, irmãos, por uma altitude tremenda. É interessante a história. Diz que o próprio diabo temeu pela sua vida. Algo extraordinário sobrenatural. Se aperceberam, já era tarde demais, irmãos. E talvez sejamos no mesmo caminho. Está tudo bem, tudo normal, come, bebe, não em casamento, tudo ok, e não estão se apercebendo. Talvez a nossa família, irmãos, esteja no mesmo caminho, milagres acontecendo, pregação por todos os lados, batismo, e participamos disso também. Participaram da construção da arca, irmãos. Você já ouviu esse sermão tantas vezes, né? E ficaram de fora, porque não se aperceberam. E hoje, irmãos, nós temos clareza o suficiente para termos percepção. Que riqueza de material nós temos, irmãos? A Bíblia, os livros de estudo de profecia, lição da escola sabatina, TV Novo Tempo. Que riqueza tremenda, irmãos. Onde você tem convicção da verdade, que está pregando a verdade. A arca foi feita para nós, irmãos. A arca foi feita para ser os seres humanos, irmãos. Não se aperceberam. O grande problema daquelas pessoas. E Deus nos chamou agora nos últimos momentos da história do mundo, irmãos, para a salvação. E Ele deseja salvar a nossa família. Não seja egoísta ao ponto de querer o céu só para você. O céu é para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. O céu é para os seus familiares. O céu é para os seus amigos. O céu é para a sua igreja, porque todos nós, Cristo morreu e em breve voltará para nos buscar. E vamos ficar dentro ou fora da arca, irmãos? Dentro ou fora da arca, irmãos? Em nome de Jesus, dentro. Dentro. Por isso, leia mais a palavra de Deus. E ao ler a palavra de Deus, diz: Senhor, eu quero continuar dentro da arca. Eu tenho percepção. Por isso, ore mais ao Senhor. Por isso, participe mais da igreja.
São instrumentos que Deus nos deu, irmãos, para estarmos dentro da arca. É lógico que oração, Bíblia, igreja não salva ninguém. A nossa salvação é única e exclusivamente em Cristo Jesus. Mas esses elementos, irmãos, apontam para a cruz. Esses elementos nos ajudam a permanecer salvos. Esses elementos, irmãos, dão, olha, nutrição para a nossa família. Um pouco de tempo mais, irmãos, Jesus voltará para nos buscar. E aqueles que ainda não se aperceberam ficarão de fora. Que Deus lhe dê sabedoria. Que Deus lhe dê entendimento dos céus. Que você se permita ser usado por Deus. Que você traga Jesus para dentro da sua casa e permita que o Espírito Santo retire de lá tudo que está atrapalhando o relacionamento com Deus. Entende, irmãos? Existem algumas coisas dentro de casa que atrapalham o relacionamento com Deus. Algumas coisas dentro de casa, irmãos, tiram as bênçãos de Deus e colocam lá, irmãos, contenda, conflito, infidelidade, irmãos, e tanta coisa que não presta. Que Deus lhe dê sabedoria para que você permaneça dentro da arca. Querido irmão, querida irmã que nos visita aí nessa noite, que Deus abençoe a sua casa. Continue conosco aqui, tá bom? Fica aqui o nosso convite para amanhã continuarmos, e traga aí seus familiares para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Não se esqueça, Noé era justo, íntegro e andava na presença do Senhor. São esses que irão entrar na arca e irão permanecer lá, irmãos, até que passe a tempestade, até que o sol volte a brilhar mais uma vez, e então nós vamos ver a face do nosso Salvador. É o seu desejo essa noite? Amém. É o seu desejo? Amém. Amém. Que Deus nos abençoe a todos.